judeus durante a festa dos tabernáculos. A parábola do bom pastor, a série de instruções privadas aos discípulos, as palavras encorajadoras e a sua oração intercessória pela igreja, está no capítulo 17. O encontro com seus discípulos no mar da Galileia. Só João destaca estes eventos. João também registra 8 milagres de Jesus. Eu já falei de 7, né? Sim. 7 milagres para comprovar a divindade de Jesus. Esse 8º é a sua própria ressurreição. Para provar a divindade de Cristo. 6 destes milagres se encontram somente neste Evangelho de João. É a água transformada em vinho, a cura do funcionário, do filho do funcionário do rei, a cura do homem no tanque, o cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a segunda pesca milagrosa. Outra característica e particularidade do Evangelho de João, que destaca 2 correntes. Que correntes são essas? A corrente da fé e da vida eterna. Nós temos aqui uma sequência de referências bíblicas do Evangelho que vai nos conduzir nessa condução do destaque para a fé e da vida eterna. Nós não vamos ler todas as referências. Que características literárias o Evangelho de João apresenta? O Evangelho de João é um relato histórico, né? Como eu já falei, ele destaca eventos dos últimos, não só dos últimos, 20 dias da vida de Jesus, em especial os acontecimentos dos últimos dias que antecederam a sua morte na cruz. O Evangelho de João é descrito em forma narrativa, seguindo uma perspectiva teológica. Ele embora não contenha nenhuma parábolas como Mateus, Marcos e Lucas, o livro de João registra várias alegorias e longos discursos de Jesus em seu ministério. Há vários sermões que eu também queria destacar para você, os principais sermões de Jesus no Evangelho de João. Podem abrir no início de João, eu vou destacar, eu acho que vale a pena. O primeiro sermão de Jesus, registrado por João, é a conversa amigável, né? Mas de forma direta e num confronto assim, direto com o religioso Nicodemos. O primeiro discurso de Jesus está em João capítulo 3, do versículo 1 a 21. E aqui Jesus destaca, né, o ensinamento sobre o critério básico, a necessidade essencial para se ver e entrar no reino de Deus, que é a necessidade de nascermos de novo. Esse é o primeiro discurso de Jesus. O segundo discurso, o segundo sermão de Jesus é com a mulher samaritana, no capítulo 4. Segundo sermão de Jesus, com a mulher samaritana. O terceiro sermão de Jesus, registrado por João, está no capítulo 5. É após o evento da cura do coxo no tanque, né? O coxo paralítico há 38 anos naquele tanque. É o terceiro sermão. O quarto sermão, multiplicação dos pães. Está aqui exatamente quando Jesus, logo após ele andar sobre as ondas, e ele destaca ser ele o pão da vida, que a Inês leu aqui 3 importantes referências, né? Está em João 6, 22 a 59. O quinto sermão de Jesus está aqui registrado João 7. Cura do cego de nascença. João 7, 37 a 44. É importante esse sermão. 7,38 ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele dizia isso
acerca do Espírito que haviam de receber todos os que nele creem. Esse é o 5º sermão de Jesus. O 6º está aqui no capítulo 8, quando ele diz que é a luz do mundo. Capítulo 8, do versículo 12 a 30. Tá bem? Voltemos para a nossa apostila. João contém 2 divisões principais. Então vamos dividir o Evangelho de João em 2 principais partes. A primeira é do capítulo 1 até o capítulo 12. Estes capítulos tratam da encarnação e do ministério público de Jesus. Agora vejam, interessante. Apesar dos 7 milagres sobrenaturais e poderosos que Jesus realizou diante dos olhos dos judeus, apesar das grandes declarações que ele fez acerca do grande eu sou, que ele era, os judeus ainda assim o rejeitaram como Messias deles. Isso vocês vão encontrar João, do capítulo 1 até o capítulo 12. A segunda divisão do Evangelho de João é do capítulo 13 ao capítulo 21. O que nós iremos encontrar ali? Uma vez rejeitado pelos judeus, Jesus concentra a sua atenção, concentra o seu tempo e o seu foco na vida dos discípulos, que passaram a ser o receptáculo dos seus ensinamentos, da sua vida, né? E concentra-se nele como sendo o centro do novo concerto, da nova aliança, e que a partir dali iria iniciar a igreja que ele iria formar. Estes capítulos de 13 a 21 incluem também a última ceia de Jesus, isso está no capítulo 13, os seus últimos discursos, e a sua oração final pelos discípulos, orando, intercedendo pela igreja, no capítulo 17. O novo concerto se iniciou e se estabeleceu pela sua morte e pela sua ressurreição. Tem um ensinamento de Jesus que eu gostaria de destacar, é o meu favorito capítulo no Evangelho de João. É o capítulo 15. Vamos abrir lá em João capítulo 15. Este é o meu capítulo favorito no Evangelho de João. É a declaração de Jesus de que ele é a videira verdadeira. Eu tenho um carinho, eu tenho assim um apreço especial pelas palavras de Jesus em João capítulo 15. Veja, todos nós já temos ouvido testemunhos de pessoas falando acerca de entes queridos que partiram, cujas últimas palavras tiveram grande impacto em suas vidas. Então, as últimas palavras de qualquer pessoa querida têm um profundo significado e impacto para as nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, aqui Jesus está no seu último ensino para com os discípulos. Aqui Jesus está a falar para ele, a ensinar para os discípulos uma preciosíssima lição. Porque aqui no capítulo 15 era como se fosse na quinta-feira à noite e na sexta Jesus seria crucificado. Então seria as últimas palavras do nosso querido Jesus, do nosso querido e amado Senhor. Então o que é que ele falou, o que é que ele tentou colocar para os discípulos naquela última noite que antecedia o seu martírio, o seu sofrimento na cruz? Jesus disse para os discípulos: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais frutos ainda. Vós, está a falar com os discípulos, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo
não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Só aqui até o versículo 10. Então, esse discurso de Jesus para com os discípulos foi uma noite antes da sua crucificação. Então, há um ensinamento aqui precioso que nós, como seus discípulos, nós, como seus filhos, nós temos que tentar absorver. Então, Jesus está a falar aqui da necessidade, da urgência, isso é vital, que aquele que está em Cristo produza frutos. Então, um cristão com uma vida infrutífera é inadmissível. Porque ele também diz: pelos vossos frutos vos reconhecerão como sendo meus discípulos. Então, a pergunta é: será que Jesus deu a conhecer aos discípulos os critérios, as condições necessárias para que eles tivessem de fato essa vida frutífera? Sim. Eu penso que sim. E eu vou destacar aqui algo curioso que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração neste capítulo 15. O primeiro segredo para uma vida cristã frutífera é a permanência em Cristo. É a permanência em Cristo. Eu li aqui, queridas, 10 versículos. Depois, vocês vão assinalar em vossas Bíblias quantas vezes Jesus repetiu o verbo permanecer. Em 10 versículos, Jesus repetiu 11 vezes o verbo permanecer. Eu não vou voltar aqui a repetir para vocês, porque isso vai ser TPC, trabalho para casa, para que vocês releiam, para que vocês vejam, percebam a ênfase que Jesus deu aqui. Permanecer nele, permanecer em comunhão com ele, unido, viver como ele viveu. Então, o que significa permanecer em Cristo? Há pessoas que desistem de caminhar com Cristo, há pessoas que se afastam de Cristo, mas Jesus está dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em você. Se as minhas palavras permanecerem em vós, né? Pedireis e vos será dado. Então Jesus repetiu aqui 11 vezes o verbo permanecer em 10 versículos. Então o primeiro segredo para uma vida espiritual frutífera é a permanência em Cristo. Outro segredo que eu entendi está logo aqui no versículo 2. Veja, quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e reconhecemos Cristo como Senhor, dono das nossas vidas, somos justificados, né, diante de Deus, mediante o nosso arrependimento, por causa da justiça de Cristo que é imputada sobre nós. E nesse momento que ocorre esse milagre do novo nascimento,
o processo da santificação das nossas vidas se inicia. E é exatamente a segunda condição para uma vida espiritual frutífera, é a santificação. Aqui no versículo 2, ele diz assim, ó: todo ramo em mim que não dá frutos, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, ele limpa. Como um agricultor, como um jardineiro dedicado, a plantinha, né? A árvore frutífera, ela deve ser podada, ela deve ser cuidada, tirar as arestas, os ramos, né? Para poder produzir mais fruto. Então, as nossas vidas, elas são podadas pelo Espírito Santo de Deus, nos santificando e nos transformando. Para quê? Possamos produzir grande colheita de frutos que glorificam a Jesus. Qual é a segunda condição para uma vida frutífera? Santificação. Eu costumo dizer que hoje eu devo ser mais santa do que eu fui ontem. Porque se eu obedeci a direção, o conselho, o mandamento, a orientação, o princípio, a revelação que Deus me deu ontem, eu estou apta hoje para receber mais dele e ser mais transformada, ser mais santificada. Na medida que esse processo vai se aprofundando, eu vou produzindo mais frutos que glorificam a Deus. Numa outra ocasião, eu posso até destacar que tipos de frutos Jesus estava a referir-se nesse discurso. A outra condição para a vida frutífera está aqui no versículo 4. Ele diz assim, ó: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecer em mim. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Sozinho nós não vamos produzir fruto. Então, ele está querendo que nós reconhecemos que dependemos dele. Então, a dependência de Cristo é outra condição necessária para essa produção de frutos. Produção de frutos que vai glorificar a Deus. Eu sei que nós temos talentos, nós temos inteligência, né? Dons, nós temos habilidades pessoais, mas o que eu tenho que admitir é, sem Cristo, eu sou incapaz de fazer. Então eu tenho que reconhecer a minha dependência. Não é a minha inteligência, não é a minha profissão, não é o meu talento. Com Cristo, eu tenho que reconhecer essa dependência. Então, permanência, santificação e dependência. Tem ainda uma outra condição que eu quero destacar para vocês. Está no versículo 10, que foi o último versículo que eu li. Jesus disse assim para os discípulos: se guardardes os meus mandamentos. Esse guardardes os meus mandamentos significa o quê? Se obedecerdes. Então, a obediência a Cristo, a obediência à sua palavra, a obediência a tudo que Ele nos manda, é outra condição. Então, sem obediência, nós não vamos produzir nenhum fruto que dignifica, que glorifica o nome de Cristo. Então, esse discurso de Jesus, uma noite antes da sua morte, teve para mim um grande impacto, teve para mim um significado, e eu estou sempre a ler, eu estou sempre a meditar. Santificação, obediência, permanência, dependência. Isso são os critérios, são as condições que o próprio Jesus deixou bem claro aqui para os seus discípulos. Para que possamos dar frutos. Aí ele disse assim: os que dão fruto, ele limpa para que produza mais fruto. E em produzindo muitos frutos, o que vai acontecer? Meu Pai será glorificado. Nós já estamos encerrando o nosso estudo, mas ainda tem um aspecto muito interessante aqui para nós aprendermos no Evangelho de João. Em cada um dos 21 capítulos,
deste Evangelho de João, ele destaca um impressionante aspecto, o atributo do caráter de Cristo. Em cada capítulo, são 21 capítulos, o Evangelho de João. E em cada capítulo ele destaca um aspecto do caráter e dos atributos de Jesus. Vamos ler então, do capítulo 1 ao capítulo 21. No capítulo 1, a Inês diz, Jesus, ele é apresentado como o Filho de Deus. E a sua divindade está descrita no versículo 1 e versículo 14. No capítulo 2, Jesus é o Filho do Homem. Aqui nós temos uma imagem, o título que ilustra a sua humanidade perfeita. Jesus aparece como convidado de um casamento em Caná da Galileia. Mistura-se com os homens comuns e em suas atividades sociais. No capítulo 3, Jesus é um mestre divino que ensina a um mestre de Israel. No capítulo 4, Jesus é o ganhador de almas. Aqui vemos os passos de Jesus conduzindo a alma enegrecida de uma mulher samaritana para a luz. No capítulo 5, Jesus é o grande médico, cheio de compaixão pelos paralíticos que sofrem. Mostra seu poder divino, curando de forma instantânea um caso sem esperança. No capítulo 6, Jesus é o pão da vida. Sem ele, a alma do homem morre faminto. No capítulo 7, Jesus é a água da vida, a água viva, que satisfaz o coração sedento. No capítulo 8, Jesus é o defensor do fraco. Uma cena mostra como Cristo defendeu uma mulher decaída. No capítulo 9, Jesus é a luz do mundo. Jesus reivindica esse direito e o comprova, dando luz a um cego de nascença. Em João 11. No capítulo 10, Jesus é o bom pastor, que cuida do rebanho com extremo cuidado e dá a sua vida pelas suas ovelhas. No capítulo 11, ele é o príncipe da vida e prova seu direito a este título quando chama Lázaro da morte. No capítulo 12, Jesus é o rei. Entra em Jerusalém montado em um jumentinho e é aclamado Rei de Israel pela multidão. Amém. No capítulo 13, Jesus, ele é o servo. Aqui Jesus assume a sua condescendência ao lavar os pés dos discípulos. No capítulo 14, Jesus é o Consolador. Mesmo sua crucificação estando tão próxima, esqueceu-se de si mesmo por completo e consolou a seus conturbados discípulos. No capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Ele é a fonte de todo o fruto espiritual. No capítulo 16, Jesus é o doador do Espírito. Quando partiu, prometeu enviar o Consolador ao mundo. No capítulo 17, Jesus é o grande intercessor. Oferece sua maravilhosa oração intercessória pela igreja. No capítulo 18, Jesus aparece como o Filho, que submissamente toma o cálice de sofrimento de seu Pai. No capítulo 19, Jesus é o Salvador crucificado, pois chega a ser obediente até à morte e morte de cruz. No capítulo 20, ele é o conquistador da morte. Por 4 vezes encontrou e derrotou ao rei dos terrores. Primeiro, ao lado da cama de uma menininha. Segundo, no enterro do filho da viúva. Terceiro, na tumba de Lázaro. E, finalmente, entrou na própria fortaleza e destruiu o sinistro, transformando-se no conquistador da morte. No capítulo 21, ele é o restaurador de todo o pecador arrependido e comissiona Pedro como pastor do rebanho e o manda apacentar, alimentar, cuidar, treinar as ovelhas e os cordeiros. João apresenta em seu evangelho
de forma bem objetiva, aquilo que costumamos chamar de o básico da fé cristã. Quem é Jesus? A pessoa de Jesus Cristo é o básico da fé cristã. O problema universal da separação do homem por conta do pecado, a necessidade de arrependimento para que possamos ser reconciliados com Deus, mantermos comunhão e entrarmos em seu reino. Isso é tudo. Obrigada por vossa participação. Nosso desejo de que vocês sejam edificados também, tanto quanto nós fomos aqui. Nosso obrigado para vocês. E, mais uma vez, se gostaram do vídeo, deixem lá o seu joinha, comentem, compartilhem com os vossos amigos para que outras pessoas também sejam edificadas. Café com Prosa, Bíblia e Oração fica por aqui por hoje. Deus nos abençoe.